Oiê! Hoje eu vou explicar para você sobre uma das ferramentas que eu utilizo e os clientes gostam bastante, que é o tarô. O tarô é uma das ferramentas mais antigas, então a que eu tenho mais experiência, né, com a terapia, com as abordagens psicoterapêuticas, eu trabalho há quase 17 anos. Com o tarô, há mais de 20. Foi, como eu disse, uma das primeiras ferramentas. O meu acesso ao tarô não foi para aprendizado, para aplicar e trabalhar com isso, foi para autoconhecimento mesmo. E essa é uma das primeiras coisas que eu gosto de falar. O tarô, ele é uma ferramenta de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. Então, você vai desenvolver potencialidades, você vai trabalhar as suas forças e vai também iluminar aquelas partes da nossa sombra, né? Os nossos defeitos. A gente vai evoluir, vai se desenvolver. Essa é a função real do tarô. No processo de autoconhecimento, você vai ganhando, como eu falei, algumas potencialidades, e uma delas é justamente conseguir traduzir essa ferramenta para outra pessoa. Aqui tem um porém, tá, gente? Quando eu estou lendo tarô para você, eu estou intermediando uma conversa que deveria ser entre dois elementos: você, o seu eu superior, ou você e o seu mestre, ou você, o seu mentor. Qualquer que seja a sua crença, tá? O tarô cabe. Quando eu leio o tarô para você, eu sou uma terceira pessoa na conversa. E você vai falar, qual que é o problema disso se você, como disse, estudou bastante, trabalha com isso há muito tempo? A questão disso é que nós somos seres humanos. E eu, por mais que eu me trabalhe, continue me trabalhando constantemente, eu tenho as minhas opiniões, eu tenho os meus julgamentos, eu tenho as minhas crenças inconscientes, que muitas vezes vão atuar com o que eu chamo de ruído. Então, às vezes, uma interpretação que eu estou fazendo, ela pode ter um ruído das minhas próprias crenças, do meu dia, de algo que está acontecendo na minha vida pessoal. Eu vou insistir, tá, gente? Eu tenho muita experiência, eu faço isso com muita seriedade, com muito amor, mas pode acontecer de entrar uma interpretação aí que tem a ver com as minhas crenças, com as minhas inferências, como eu disse. Então, é sempre melhor que você estude o tarô e comece a conversar com a sua alma sem o ruído, sem ter aí um telefone sem fio. Você manja, né? Aquela coisa de que alguém te fala alguma coisa, você vai transmitir para outra pessoa como um telefone sem fio e acaba que você coloca a sua interpretação ou até aquilo que você entendeu naquele momento da sua vida para passar o recado para a pessoa. Então, de novo, se eu pudesse, falar para você o que que é melhor, você fazer o tarô com uma pessoa ou você aprender a ler o tarô e começar a se desenvolver com ele? Eu acho que é melhor você aprender a ler o tarô e começar a se desenvolver, começar a aprofundar. Se é algo que te interessa nesse processo de ter um aconselhamento, de ter um direcionamento, de ter uma conversa, como eu falei, com a sua alma ou com o seu mentor, tá? Mas ajuda também uma pessoa ali para você, quando você está lá com um montão de coisa e não quer colocar tempo, nem dinheiro, nem investir nisso daí, tá bom? Dito isso, eu vou falar como que eu trabalho com o tarô. Eu começo explicando antes de tudo, tá? Esse vídeo eu estou fazendo para quem já busca o meu trabalho, para quem já vem aqui, olha, eu quero ler o tarô com você, tem interesse, vim indicado, eu já conheço você, conheço seu trabalho como consteladora, como terapeuta, e agora eu quero fazer o tarô. Então, antes de qualquer coisa, tem três perguntas que eu não respondo de jeito nenhum, tá? E eu falo isso antes de você fazer o Pix, antes de você fechar comigo na agenda. Eu não respondo sobre morte, porque aí entra a minha crença. Lembra lá o meu ruído, as inferências? Eu acredito que é uma bobagem você perguntar para o tarô, né? Ah, veja se tem uma morte, se alguém da família vai morrer. Gente, se eu respondo sem ler tarô, eu vou morrer, você vai morrer, as pessoas da sua família vão morrer, todo mundo vai morrer, ok? Quando no tarô sai a carta da morte, porque esse arcano ele está aqui entre os arcanos, dentro da leitura de tarô, normalmente é uma advertência para você finalizar alguma coisa, ou até uma advertência para você tomar cuidado com o comportamento, com o direcionamento que você está na sua vida. E isso, claro, a gente fala, tá? Mas essa pergunta específica, quero ver se. Tira aí se alguém vai morrer da minha família. Não faço isso, tá? A segunda pergunta não é uma pergunta, já uma postura que eu tenho, um procedimento. O tarô, para mim, ele é uma leitura individual, ok? Então, eu lido com um indivíduo aqui, estou fazendo uma leitura, estou intermediando a conversa desse indivíduo com a espiritualidade dele,
o que ele acredita ser mais importante, tá? Não é leitura em grupo, eu costumo falar. O que que é isso? A pessoa tá lendo tarô comigo e pergunta: tira uma carta para minha mãe, tira uma carta para minha irmã, tira uma carta para o meu patrão, para o meu marido. Não, eu não faço isso, tá? Eu só faço leitura de quem não está comigo ali, né? Mesmo que eu faço a leitura gravada também, então necessariamente às vezes a pessoa não precisa estar comigo, ela encomenda a leitura, eu entrego o vídeo como eu estou fazendo aqui para vocês, tá? Mas eu me conecto com essa pessoa, com essa energia, tá? Daí eu faço a leitura para essa pessoa, esse indivíduo. Para os outros eu falo, não é leitura em grupo. Então, se a sua mãe precisa de uma leitura, ela marca comigo. Se o seu patrão precisa de uma leitura e quer uma leitura, ela marca comigo. Ele marca comigo, entendeu? Eu só respondo perguntas quando são concernentes a filhos menores de 18 anos, que aí eu acredito que está dentro da energia da mãe, está dentro da energia do pai, aí para mim é ok. Ah, tira uma carta aí para o meu filho, ele está passando por um problema e eu queria um aconselhamento do tarô e etc. E aí eu vou tirar nesse sentido. Fora isso, a leitura é individual, não é grupal. A última pergunta que eu não respondo, o último processo para você decidir se você vai fazer tarô comigo ou não, é sobre traição. Eu já tive vários problemas quando eu fazia principalmente presencial. A online, eu acredito que eu nunca tive, nunca tive mesmo esse problema, porque quando eu já fui para online, eu já não respondi essa pergunta. É sobre traição. Principalmente quando são mulheres que perguntam e querem saber disso especificamente. Por quê? Vamos combinar, né? A mulher, ela sabe, ela sente quando ela está sendo traída ou ela já começa a intuir. E aí ela vem e pergunta para o tarô. Se ela não está amadurecida ali dentro dela, se ela não está de posse de todas as faculdades, se ela não está bem emocionalmente, ela vai chegar em casa e vai falar: a taróloga falou que você está me traindo. E agora? E aí essa bendita vai lá, pega o marido e leva no meu consultório, e eu já quase apanho umas 2 vezes por causa disso. Então eu optei pela minha segurança, pela minha paz, pelo meu bem-estar, não responder esse tipo de pergunta, tá? Perguntas que remetem ao que o outro sente por mim, ao que o outro está fazendo, porque também para mim é leitura. É como se fosse leitura em grupo. Ai, tira aí se meu marido me ama. Meu amor, se ele é seu marido, se você já está com ele há um tempo, né? Porque quando já é marido, passou por um processo de conhecer, sair, passear e tá morando junto, e você não sabe o que ele sente, tá na hora de fazer terapia, né? Não vai ser eu dizendo: olha, ele te ama, e você continua tendo dúvidas porque ele tem comportamentos que demonstram o contrário, e aí é processo terapêutico, não é para o tarô responder. O tarô não se presta a ficar falando sobre os outros. O tarô é uma ferramenta de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Vou voltar lá para a minha primeira fala, tá? Então, é sempre sobre você que está fazendo a leitura aqui comigo. Se você ainda tiver interesse, continua no vídeo, eu vou explicar como é que eu faço essa leitura, principalmente no final do ano. Esse vídeo a gente está fazendo agora em dezembro de 2025. É a leitura que eu faço normalmente, dezembro e janeiro eu tenho muita leitura de tarô. E aí eu gosto de explicar como que é que eu faço essa leitura para a pessoa decidir se ela quer realmente passar comigo ou se ela prefere passar com uma pessoa mais menos chata do que eu, porque eu sou chata, eu reconheço, gente. Eu vou virar a câmera aqui, que é mais ou menos como eu faço a leitura também. Eu dou algumas explicações básicas. Eu costumo fazer uma anamnese sempre antes de fazer a leitura. Eu faço uma anamnese, mesmo para quem nunca passou comigo e quer a leitura direto no final do ano, eu mando algumas perguntas pelo WhatsApp, pelo e-mail e falo: olha, me responde determinadas perguntas aqui, e aí eu vou entregar a leitura para você gravada, que eu chamo da leitura de final de ano, é a mandala para o ano seguinte. Então, nesse momento, eu vou fazer o quê? A mandala para 2026, que são as previsões e as leituras para o ano de 2026. Agora eu vou virar a câmera aqui, tá? Que é, como eu falei, como eu faço na leitura normal. E aí a gente tem aqui, ó, você vai ver o tarô, né? Ixi, acabou a vela nesse momento, que sacanagem, mas eu vou continuar. Vamos lá. Então, tá aqui. O tarô, ele tem 76 cartas, tá? O baralho completo, ele tem 76 cartas. Nessa mandala, eu guardo aqui, ó, os arcanos menores e vou usar os 22 arcanos maiores para essa mandala que eu faço, para esse tipo de leitura que eu faço anual, ok? E aí,
Você vai se concentrar aí nas suas perguntas. Se você estiver fazendo comigo ao vivo, a gente pode fazer ao vivo, que a gente está conversando, você vai estar aqui no Zoom comigo. Eu vou pedir para você se concentrar, tal, nas perguntas que você quer fazer, no aconselhamento. Já fiz a minha anamnese, já vou explicar por que é importante a anamnese. E aí eu vou montar a mandala. Como que é essa mandala? A primeira carta é o eu interno. Eu vou explicar cada uma delas já já, tá? Eu já vou montar a mandala só para você ver como ela é. Depois é o eu externo. Vou afastar aqui que eu preciso de espaço. Depois vem Conselho da Espiritualidade para 2026. O que do passado você ainda não aprendeu, está de recuperação, já deveria ter aprendido, e precisa ser aprendido urgente. Primeiro semestre, a energia do primeiro semestre de 2026. A energia do segundo semestre de 2026. Amigos, colegas, questão sistêmica, familiar. Relacionamento amoroso, futuro do relacionamento amoroso, saúde, trabalho. Deixa eu alinhar aqui que eu tenho um toquezinho, né? Tá certo aqui. Não um pouquinho. Bem, aqui. Trabalho, dinheiro e futuro do dinheiro. Primeiro semestre e segundo semestre. Tá. É essa mandala aqui. Ó, dificilmente eu consigo enquadrar ela inteira. O que que eu faço para vocês? Eu mando ela inteira, eu tiro uma foto com o meu celular e mando ela inteira para você, lá pelo WhatsApp. Você vai ter me adicionado e eu mando. Aí deixa eu mostrar uma coisa interessante que uma aluna me ensinou e eu acho bem bacana. Ó, essa foto aqui é a minha mandala que eu fiz em dezembro, em janeiro, na verdade, de 2025 desse ano. Eu sempre faço a minha mandala no mês do meu aniversário, que é janeiro. Primeira semana, normalmente, de janeiro, eu faço a minha. E aí, como eu mando a foto para a cliente, ela me mandou e falou o seguinte: Ó, Roseli, eu coloquei de fundo de tela, porque com a foto aqui, e eu assisti o vídeo que você me gravou, dando as interpretações e tudo mais, e eu sei já o que quer dizer cada carta. E agora, com a foto aqui no meu protetor de tela, eu me lembro das previsões, eu me lembro das lições do aconselhamento do tarô. É uma maneira de eu lembrar, né, do que eu tenho que desenvolver e do aconselhamento, das posturas que eu tenho que fazer para o ano de 2025, no caso, que era esse meu aqui, tá? Para vocês, eu estou explicando aqui para o seguinte ano, que é o de 2026, tá bom? Então, tem a foto da mandala inteira, que vai ser bem bacana você olhar inteirinho. E aí, eu vou interpretar o quê? O eu interno. O que que é essa carta aqui, o eu interno? E é desse jeitinho que eu tô fazendo aqui, ó. Eu interno. O que que é o eu interno? E sai aqui o arcano 10, a roda da fortuna. O eu interno é você com você. Não é você filha, filho, não é você profissional, não é você marido, esposa. É você na sua relação com você mesmo. O conselho é de você para você. E aqui saiu a roda da fortuna, e aí eu faço toda a interpretação da roda da fortuna, que para o ano que vem tem a possibilidade aí de expansão de consciência, de prosperidade, de muito movimento, mas que vai precisar de sabedoria. Gente, eu não vou interpretar carta a carta aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. A ideia não é essa. É só você ter mais ou menos ideia do que é que eu vou abordar aqui com você dentro de uma leitura completa de tarô. O vídeo ele leva mais ou menos 1 hora se for o gravado, em que eu só vou fazendo as interpretações a partir do que a gente conversou, e 1 hora e meia se for ao vivo, que aí é você e você vai estar fazendo perguntas, eu interno, o que que quer dizer isso? Me explica melhor, aí eu vou falar, é na sua relação com você mesmo, a maneira como você se trata, é a postura com você. Então, na roda da fortuna, você precisa acessar a sua sabedoria e não se deixar levar pelo movimento, pelas ocupações, pelas demandas que vêm de fora, mas se manter em movimento, não ficar estagnada, etc. Então, a primeira carta é eu comigo mesma, ou você com você mesma, o aconselhamento para o ano de 2026. É a carta mais importante dessa mandala inteira, porque a partir do movimento que você tem com você mesma, a partir da postura, da maneira como você se trata, todo o resto, todas as áreas da sua vida vão melhorar ou piorar, dependendo do que você vai fazer aí do seu ano, né? Muito bem. A segunda carta é o eu externo. Aqui sim vem a minha relação com as pessoas de fora, com tudo que é externo a mim, o mundo, as pessoas, os meus parentes, geral aqui também, tá? Vão ter as relações específicas, como a relação com a família, a relação com os amigos.
a relação amorosa, mas aqui é o geralzão. No geralzão, aqui saiu a carta da Lua, e aí eu vou explicar a sua relação com o mundo externo, qual é a mensagem da carta da Lua para você, e vou fazer a interpretação. E nisso você pode fazer perguntas, pode me interromper, se estiver ao vivo comigo, você vai me interromper e vai fazer perguntas. Se não, se for o tarô gravado, que é uma das abordagens que eu faço também, você pode me mandar duas ou três perguntas pelo WhatsApp. Eu mando a leitura, vou fazer toda a interpretação, e aí você pode depois, lá pelo WhatsApp, gravar um áudio e falar: ah, e aqui no relacionamento você falou isso, eu queria aprofundar isso daqui, queria saber X, Y, Z, perguntas específicas, tá? Em algumas áreas, eu não vou fazer toda uma releitura, né? Porque senão aí teria que ser outra sessão. Mas você pode fazer de duas a três perguntas, que é normalmente o que acontece quando eu faço uma leitura ao vivo. A pessoa vai ouvindo, vai falando comigo e ela faz de duas a três perguntas, na maior parte não. Quando faz pergunta, é duas a três perguntas. A grande maioria não faz perguntas. Quando eu termino de ler, eu pergunto: tem alguma pergunta? A pessoa fala: não, você já falou de praticamente tudo. E aí ela faz às vezes uma, duas, estourando. Uma pessoa que é mais detalhista, ela me faz três perguntas, tá? Então é isso. Tarô gravado, você recebe a interpretação e pode fazer até três perguntas pelo WhatsApp. Tarô ao vivo, você faz as perguntas ali conforme a gente vai conversando. A próxima carta, a próxima interpretação é o Conselho da Espiritualidade para 2026. O que que é aqui? A sua, importante aqui, tá? A sua espiritualidade. Não é a minha, não é a do povo, é a sua. Se você é espiritualista, se você é evangélico, se você é católica, se você é mãe de santo, se você é filha de santo, se você é da igreja messiânica, é a sua crença, é a sua espiritualidade que vai entrar aqui. Por isso que eu faço a anamnese para fazer uma leitura personalizada e não uma leitura geral, tá? Então, eu pergunto qual é a sua religião para poder encaixar a interpretação do arcano, o significado da carta, com a sua religião. Mas ali, como é que você faz isso? Você conhece todas as religiões? Olha, eu estudo bastante religiões, tá? A grande maioria eu tenho um bom conhecimento. A próxima carta é: qual a lição do passado que está atrasada, que eu repeti, estou de DP, estou de recuperação, né? Para quem fez faculdade, está de DP. E quem não chegou no ensino superior, está de recuperação, ficou reprovado naquela matéria. Então, qual a parte do meu aprendizado, no meu desenvolvimento como ser humano que faltou? E aqui sai a carta do Arcano 16, a Torre. Só para vocês terem uma ideia, essa carta vai falar sobre desapego, né? Então, a pessoa vai construindo ideais de relacionamento, de trabalho, de alguma coisa, e quando a realidade não se encaixa no ideal que a pessoa construiu, da idealização, aquela construção rui, ela perde e ela fica muito mal por conta disso. É uma carta bem difícil esse arcano aqui, e aqui sempre vai ser essa parte do que eu não aprendi. Qual é a estação, qual é a parte do tarô? Lembra que é um livro de autoconhecimento. Então, nesse processo aqui da idealização, eu não aprendi a lidar com elas e a lidar com a realidade e desenvolver ferramentas. Aí a gente vai conversar, claro, dentro do contexto, o que que é que essa carta significa para aquela pessoa para quem eu tô lendo, tá? Então, o aprendizado do passado que ainda que está atrasado e que precisa urgente ser recuperado. Aqui, a próxima carta vai ser a energia do primeiro semestre de 2026, a energia mais forte para o primeiro semestre, ou aquilo que você precisa trabalhar principalmente. E aqui sai o arcano 7, o carro. De novo, não vou interpretar, tá? Mas é só a energia. A próxima carta vai falar sobre a energia do segundo semestre, e aqui sai a carta do julgamento. Então, no segundo semestre, se eu estou com uma pessoa aqui, dependendo do que a gente conversou da anamnese, eu ia falar sobre as questões do julgamento, do auto-julgamento, do quanto essa pessoa ela está plantando o futuro que ela quer, né? Então, se eu estou falando aqui de segundo semestre, eu vou ver, olha, aqui no primeiro semestre você tem que fazer X, Y, Z. Na carta do carro seria, por exemplo, colocar os seus objetivos e não se desviar dele. Tem todo um contexto aqui dessa carta, mas em essência é colocar um objetivo, se não se desviar dele. Fiz isso, aí eu vou ter o resultado dessa postura aqui, conquistar aquilo que eu queria. Não fiz isso, aí eu vou ter o julgamento do mesmo jeito. Julgamento é o quê? Bom, se eu plantei tomates, eu vou colher tomates. Eu não vou plantar semente de tomate e vou querer lá colher morangos, né? É bem isso essa carta aqui. Eu falei que eu não ia interpretar e já estou interpretando, né? É difícil para uma taróloga fazer isso. Então, segundo semestre de 2026. Essa próxima carta eu vou falar de amigos, colegas, pessoas que você conhece, melhor atitude, ou conselho, ou evitar, ou coisa parecida.
Essa carta aqui é a questão sistêmica. Como eu sou consteladora, né, trabalho com a terapia sistêmica familiar, eu trabalho muito para olhar qual é o padrão que a pessoa precisa trabalhar essencialmente naquele ano, que vai dar um up na vida dela, o que vai liberar ela de carregar pesos, heranças que ela tem da família e que ela não tem consciência. E aí eu vou interpretar a carta à luz disso daqui. Essa carta é bem bacana, porque quando a pessoa dá continuidade comigo na terapia, eu já vou abordar isso dentro de uma constelação, tá? Então eu vejo qual é a carta, faço a interpretação e dou aconselhamento ali. Aqui é o relacionamento amoroso no primeiro semestre. Como é que tá o relacionamento? Aqui sai o arcano 17, a estrela, então sai esperança, autenticidade, o quanto eu preciso estar presente para o outro como eu sou, ao invés de me anular dentro do relacionamento para poder caber dentro do mundo do outro e ser amada. Aí tem todo um aconselhamento aqui. Primeiro semestre, futuro do relacionamento amoroso, segundo semestre. Sai aqui a carta da Imperatriz. Eu dou risada, porque essa carta aqui no relacionamento amoroso eu falo: olha, meu bem, quando sai a Imperatriz aqui, cuidado com gravidez, viu? Se você está em período fértil, se você não quer engravidar, toma bastante cuidado, porque essa carta fala de prosperidade, abundância, nascimento, né? O parir, o feminino, um relacionamento profundo e por aí vai. Então, o relacionamento amoroso no primeiro semestre e o relacionamento amoroso no segundo semestre. Depois vem a carta da saúde, eu vou falar da saúde nos três corpos, físicos, mental e emocional, tá? A próxima carta eu vou interpretar as energias de 2026 para o trabalho, para a vida profissional. Então, eu vou falar aqui o que a pessoa precisa mudar de comportamento, o que comportamento ela precisa desenvolver, ou quais são as energias que tem ali no mundo profissional. E aí a gente vai conversar sobre isso também, se for uma leitura ao vivo, ou perguntando depois se for gravado. Logo em seguida vem o dinheiro no primeiro semestre, como é que vai estar a vida financeira no primeiro semestre, ou o que que ela precisa fazer para conquistar a vida financeira que ela deseja no primeiro semestre, e finalmente a vida financeira no segundo semestre. E aí encerro a mandala aqui, e se eu li todo isso daqui, falei durante uma hora mais ou menos no gravado e uma hora e meia no ao vivo, que é gravado também, que você recebe o vídeo, é o momento que eu pergunto: você tem mais alguma pergunta? Você tem alguma dúvida? Aí vou dar algum encaminhamento. Vou sugerir, como é um tarot terapêutico, se a pessoa precisa fazer terapia, talvez uma sessão, talvez duas sessões, ou talvez um acompanhamento mais profundo. Aí vai depender do que a gente conversar aqui, do que ela quiser. É isso. Se você estiver disposta a olhar para isso, ou disposto também, porque tem homens que adoram também fazer leitura de tarô. Os meus clientes, quando eles leem a primeira vez, eles se tornam clientes fiéis todo ano, né? Uma vez por ano eles gostam de fazer essa mandala. Uma outra pergunta que costuma ser feita é de quanto em quanto tempo eu posso fazer essa mandala? No máximo duas vezes no ano, não há necessidade, porque é muita informação, tá? Quando vocês fazem leitura, vocês vão ter ideia. Então, é muita lição de casa, é muita autoconsciência, é muito autopercepção, né? Desenvolvimento mesmo, de personalidade com o tarô. Então, no máximo duas leituras. O normal, o costumeiro com os meus clientes aqui, nesses 20 anos que eu faço leitura de tarô, é uma vez por ano. Ah, uma vez por ano é o suficiente. E nos outros períodos você faz perguntas específicas, três, quatro perguntas de questões bem pontuais que você quer trabalhar. Mas essa mandala aqui é uma vez por ano e você faz o acompanhamento, com ela durante todo o ano, é bem bacana. É isso, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, é só me chamar e eu respondo. Beijo!